se todo mundo entendesse a importância disso, vocês não teriam problemas dentro da sala de aula com disciplina, sabe? Não teria problema. É uma das coisas que me perguntam muito. Mônica, mas tuas alunas são tão maravilhosas, olha elas bebezinhas ali todas fazendo o exercício, como é que você faz isso? Toda prof plena se baseia em 3 pilares: encantamento, compreensão e execução. E nesse manual eu vou abordar todos os tópicos necessários para te tornar uma prof plena de verdade. Oi, oi, oi! Tudo bem? Então, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso manual da Prof Plena, né? E aqui é onde nós vamos trabalhar todos os tópicos para você se tornar uma Prof Plena de verdade. Isso é, encantando as suas alunas sem perder a essência do balé clássico, tá bom? Meu nome é Mônica Araújo, para quem não me conhece, para quem está chegando agora, para quem está assistindo aí do Facebook, do YouTube, do Instagram, enfim. Sou Mônica Araújo, criadora do método Meu Deus Chia, e o tema de hoje, o tema do nosso episódio de hoje é Cantinho do Pensamento, certo? Certo ou errado? E aí, é certo ou errado trabalhar com o Cantinho do Pensamento? Vamos aí, tá entrando uma galera. E a gente vai iniciar o nosso conteúdo de hoje. Só organizando aqui direitinho. O que é Cantinho do Pensamento? O que é Cantinho do Pensamento? Vocês sabem o que é esse Cantinho do Pensamento? Você utiliza Cantinho do Pensamento? Me diga. Então, o Cantinho do Pensamento é uma ferramenta de ensino que está enraizada aí na vida das pessoas, na vida de muita gente que está enraizada, que já vem de muito e muito tempo atrás. Então, muita gente você pode conhecer como Cantinho da Disciplina, Cantinho do Pensamento, Cantinho de não sei o que, enfim. Mas tudo dá no mesmo, tá bom? E esse Cantinho do Pensamento eu já usei sim. E eu não tive uma experiência boa não, usando o Cantinho do Pensamento, tá bom? Eu utilizava como Cantinho da Disciplina. Eu tenho certeza que muitas de vocês já utilizaram aí Cantinho do Pensamento, Cantinho da Disciplina. Não sabia como lidar, não conseguia trabalhar de uma forma concreta com as alunas, né? Não sabia como lidar com a indisciplina das alunas. E aí eu acabava utilizando o Cantinho da Disciplina. Para fazer o quê? Para fazer essas crianças pensarem. Para fazer com que elas, poxa, fiz algo errado. Nosso pensamento é esse, né? A gente quer que o Cantinho do Pensamento, ele traga isso para a criança, né? Que ele tem esse efeito. Poxa, fiz algo muito errado. O que é que eu não posso mais fazer isso? Olha, eu tenho que ter outra postura. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. A gente sabe que o negócio é mais embaixo, né? E aí causa vários transtornos até na vida da criança quando a gente trabalha com esse Cantinho do Pensamento, tá bom? As pessoas, elas realmente se confundem muito entre Cantinho do Pensamento, que ele é um ponto educativo, né? As pessoas têm muito em mente que o Cantinho do Pensamento, ele é um ponto educativo. Só que, na verdade, ele é uma indireta associação para a criança que faz ela pensar que pensar é um castigo, né? Indiretamente a gente está ensinando isso para a criança, né? Então, se eu fiz algo de errado, eu vou pensar. Poxa, vou pensar porque eu fiz algo de errado.
entendeu? Indiretamente, ela, inconscientemente, ela vai acaba entendendo isso, né? Ela não tem essa maturidade para entender que ali ela vai fazer pensar, e acaba que quando nos tornamos adultos, né? Essa criança se torna adulta, ela começa a ter raiva de pensar. Quando eu vou pensar é algo cansativo, é algo ruim. Então, aí a gente não entende de onde é que vem isso. Vem lá do que foi enraizado na nossa infância. E lembra que eu sempre digo aqui pra vocês, a gente não tá apenas formando bailarinos, nós estamos formando pessoas pra vida. Entende? E a gente precisa trabalhar isso aí, porque senão o negócio não vai funcionar não. Tá bom? E, gente, me diga aí, vocês estão me escutando direitinho? O som tá bom ou não tá bom? Me fala. Se tá legal o áudio, a iluminação, pra gente dar continuidade. Tá certo? Enquanto vocês vão me respondendo aí, eu vou continuando. Tá bom? Obrigada, tá bom, né? O som, o áudio tá tudo legal. Então, porque você não deveria usar o cantinho do pensamento. Por que eu não deveria usar esse cantinho do pensamento? Existem as crianças, né, que são aquelas crianças mais introspectivas, aquelas crianças mais tristes, né? E quando eu coloco essa criança no cantinho do pensamento, o que é que ela vai sentir naquele momento? Ela vai ficar se sentindo culpada, ela vai ficar pensando, poxa, eu não sou boa o suficiente, ai, eu não acertei, poxa, os meus pais não me amam, ou poxa, minha professora não me ama, eu não faço nada certo. E aí ela começa, né? Ela começa a se culpar, ela começa a ficar mais introspectiva ainda, né? E a criança da raiva, aquela criança que é zangada com tudo, o que é que ela vai sentir quando você coloca ela nesse cantinho do pensamento? Ela vai querer te matar, sabe? Aquela raiva, aquela coisa, ela sente. Ela pode não te dizer, mas ela tá sentindo uma raiva imensa de te bater, de te matar, de que... Enfim, e se você até perguntar pra ela o que ela tá sentindo naquele momento, ela vai dizer, não quero falar, tô com raiva, isso e aquilo. Ela vai dizer que não gosta de você, não quer mais saber de você, entende? Criança não é assim, ainda mais criança de 3, 4, 5 anos, elas tem muito disso, sabe? Então, esse cantinho do pensamento, ou cantinho da disciplina, ele serve mais como adestramento. Pois é, ele está ali para adestrar, porque, vamos pensar, quando uma criança, eu dou para a criança algum presentinho, porque ela fez algo bom, mas quando ela fizer algo ruim, eu vou colocar ela no cantinho do pensamento. É meio que quando a gente tá adestrando ali um cachorro, não é? Infelizmente, as pessoas ainda fazem isso, né? E infelizmente eu fiz isso, mas eu aprendi com isso, entendeu? E eu tô aqui expondo pra vocês uma melhor forma de se trabalhar com crianças, crianças que estão indisciplinadas, crianças que estão zangadas, crianças que estão desobedientes. E aí a gente vai trabalhar algumas formas de entender elas e de tomar uma posição diante daquilo. Como seria essa posição diante daquilo? O que é que eu devo fazer, Mônica, para que isso aconteça? Mas antes disso, eu preciso dizer para vocês que o cantinho do pensamento, você que usa o cantinho do pensamento, você não está educando a sua aluna. Você não está educando a sua aluna. Quando a criança tá fazendo algo ali, todo mundo tá aqui fazendo alguma coisa e uma criança sai correndo fazendo alguma coisa, você começa a gritar, começa a dar esporro, sabe? Ali no meio de todo mundo, você começa a mostrar que você não tá controlando sua aula. A criança entende isso, tá bom? A criança, ela sente quando você não tem controle.
E o que que acontece? Você tá pensando que tá educando, chamando a atenção dela, fazendo com que ela entenda que aquilo ali é... Enfim, ela não tem essa maturidade para entender que você tá dizendo que é algo certo ou que é algo errado. Ela só tá querendo chamar a sua atenção. E aí começa a vir mais na frente os frutos ruins disso tudo, de você tomar essa posição. Então, você não está educando a sua aluna, colocando ela no cantinho do pensamento, tá bom? No cantinho da disciplina. E como foi que eu cheguei nessa conclusão? Porque eu vivi na pele, eu senti na pele o que é trabalhar, o que é ser educada com o cantinho do pensamento, o cantinho da disciplina. Eu senti na pele porque eu eduquei assim, entende? E isso não vai te fazer ter essa criança maravilhosamente, não vai fazer com que ela cresça, ela se torne alguém melhor, entendeu? Vou falar pra vocês o que eu vivi. Eu fui educada assim nas minhas aulas de balé, eu fui educada assim na minha vida, eu fui educada assim e eu tive muita consequência disso, entende? Eu senti, gente, são muitas consequências, sabe? Aquela coisa que você não entende porque é daquele jeito, e aí você começa a entender, você começa a estudar o universo infantil e você começa a ver, poxa, eu passei por isso, então é por isso que eu sou assim, é por isso que eu tenho esses problemas aqui, sabe? Então, desde quando eu vivi na pele, cheguei nessa conclusão que o cantinho do pensamento não vai me levar a nada, a não ser adestrar a criança, a não ser, eu não vou estar educando ela pode até deixar de fazer o que você mandou, ela pode até deixar, mas por medo de ir pro cantinho, porque lá no cantinho ela tem uma explosão de sentimentos, né? Sentimentos ruins. Então, ela provavelmente vai deixar de fazer uma coisa, mas ela vai acabar fazendo outra. Entende? Ela não vai ser educada pelos motivos corretos. Aí você tá tá colocando com que a criança não tenha raízes sólidas, sabe? Deu pra entender? Vamos continuar? Tá dando pra entender? Me digam aí, deixa eu beber um golinho de água. Se todo mundo entendesse a importância disso, vocês não teriam problemas dentro da sala de aula com disciplina, sabe? Não teria problema. É uma das coisas que me perguntam muito. Mônica, mas tuas alunas são tão maravilhosas, olha elas bebezinhas ali todas fazendo o exercício, como é que você faz isso, né? Então aí que tá, existe toda uma construção anterior, né, para que eu consiga chegar aquela coisa linda ali que vocês veem, entende? Qual seria uma alternativa, que eu sei que é o que vocês querem saber, a alternativa para que eu não utilize o cantinho do pensamento? É a conversa construtiva. Ai, Mônica, quer dizer que você está me dizendo que eu nunca mais vou precisar usar o cantinho do pensamento, eu vou usar essa tal de conversa construtiva? Haja tempo para me fazer isso, né? Haja tempo para me usar essa tal de conversa construtiva, porque não dá não para mim. E aí você vai entender qual é a diferença da conversa construtiva pro cantinho do pensamento. Vamos lá. A diferença da conversa construtiva para o cantinho do pensamento é muito óbvia, eu acho que vocês já conseguiram entender. O mecanismo que acontece aqui na criança quando ela quer chamar atenção, seja de uma coisa negativa ou construtiva, ela quer chamar atenção para ela, né? E aí tem esse mecanismo aqui. E aí na hora que você vai lá correndo, a criança tá bagunçando todos os materiais que você arrumou ali na sala. Vou dar o exemplo da sala de aula. A criança desarrumou todos os seus materiais da sala de aula, que não poderia mexer lá. Mas ela foi lá e desarrumou todos. E aí
Você foi lá e começou a dar esporro na criança. Não faz isso, não pode fazer isso. Nananana. E aí esse mecanismo aqui, ele não tem a capacidade, né? O cérebro da criança não tem essa capacidade de entender o que mesmo que seja ele reprovativo, mesmo que seja negativo, mesmo que não traga bons frutos, né? Ela não tem essa capacidade de entender que aquilo é bom ou que é ruim. A única coisa que o cérebro dela vai entender é que na hora que ela fez aquilo, você esteve lá pra ela. Entende? Na hora que ela fez aquilo ali, ela teve lá para você esteve lá pra ela. E aí o que é que ele vai entender? É um recurso bem legal para utilizar novamente quando eu precisar. Acontece isso. Acontece mesmo isso. Entendeu? Então, antes de você sair querendo dar esporro na sua aluna, antes de você sair querendo puxar os cabelos, respira fundo. Respira bem fundo, que eu sei que é difícil, mas é assim que vai funcionar, tá? Você pensa 2 vezes, porque eu sei que você quer que ela aprenda com aquilo ali. O que é que você pode fazer? Aí entra a conversa construtiva. Você chega lá pra ela e pergunta: vamos dar um nome aqui. Laurinha, por que você fez isso? Por quê? O que é que aconteceu pra você fazer isso? Bem, calma, sabe? O que aconteceu pra você fazer isso? Vamos ajudar aqui a tia Mônica a arrumar os materiais. Aí você vai lá ajudando a arrumar os materiais com ela. Você vai arrumando os materiais com aquela criança. E vai perguntando pra ela o que é que tá acontecendo. Meu amor, o que foi que aconteceu? Laurinha, me diga, o que é que você tá sentindo? Por que você fez isso? Me conta por que você fez isso. Não precisa você fazer isso, sabe por quê? Porque quando você sentir isso, você pode me chamar, você pode chamar a tia Mônica. E aí, a gente resolve, tá bom? E aí você vai conversando, vai se conectando com aquela criança, entendeu? E aí, numa próxima vez que aquilo acontecer, que ela sentir vontade de fazer aquilo, aí sabe o que vai acontecer? Ela vai pensar: eu não vou fazer mais isso não, porque eu nem tive a atenção dela, ela nem deu um esporro, ela nem brigou, ela nem fez um alarde porque eu fiz isso, então não vou mais fazer isso, porque ela disse que eu poderia chamar ela disse que eu poderia conversar com ela e aí a gente ia resolver, entende? E aí no final de tudo, o que é que aconteceu? Você ensinou para aquela criança muita coisa, entendeu? Vocês conseguiram entender a diferença do cantinho da disciplina para a conversa construtiva? Quando você consegue fazer entender essa diferença e você consegue utilizar esse recurso, né? Em vez de usar esse recurso reprovativo, que ele é sim reprovativo, entende? Você começa a ter frutos disso dentro da sua sala de aula. Quando a criança começa a desobedecer, começa a fazer alguma coisa, às vezes a gente acha que tudo que a criança faz, eu preciso ir lá. É uma criança. A gente acha que toda vez que a criança grita, que toda vez a criança faz algo, eu preciso correr e ir lá atrás dessa criança para chamar a atenção dela. Não é verdade? Às vezes eu não preciso nem fazer isso. Não preciso. Às vezes eu só preciso conversar. Deixa ela lá e eu converso. São crianças. Entendeu? Eu preciso ter calma, eu preciso ter paciência para trabalhar com criança. Se você tá achando isso aqui um porre, Mônica, eu não vou fazer isso não. Eu preciso ensinar balé para essas meninas, não tô nem aí para o que tu tá falando. Então você pega e você vai lá ensinar uma turma adulta, que elas já estão com a cabeça aqui construída, que elas já sabem o que devem fazer, o que não devem fazer. Porque você vai estragar a criança. Se você não entender como funciona o universo da criança, você vai estragar ela. Você estragar ela todinha.
Entendeu? Eu nunca tive receio em trabalhar com essa conversa construtiva com as crianças. Eu tinha receio, era do cantinho da disciplina. Por mais que eu usasse, eu tinha receio. Lá naquele tempo que eu usava, eu achava que aquilo ali poderia ajudar ou não também. Ou aquilo ali estava só me ajudando. Sabe por quê? Sabe o que acontecia? Aquilo me ajudava. Porque aquela fulaninha de tal, a Laurinha, que a gente criou aqui o nome, ela parou de bagunçar a aula, ela parou de fazer alguma coisa, né? Ela parou e ela tá lá naquele cantinho e eu tô continuando minha aula. Então ela não tá mais aqui pra me bagunçar minha aula, não tá mais aqui pra me atrapalhar. Então eu tô pensando em mim como foco. E a gente lembra que o foco tem que ser na criança. Entendeu? O foco tem que ser na criança. Porque se não for na criança, o processo, o que eu tô fazendo ali? Entendeu? Eu não vou ter resultado se não for trabalhando isso antes de tudo. Vocês conseguem compreender? Me digam se vocês estão conseguindo compreender. Eu quero... Deixa eu colocar... Eu tô vendo que vocês estão botando muitas... Acho que é pergunta, ou tá concordando, ou enfim... Mas coloca na caixa de perguntas as perguntas se vocês tiverem, porque aí a gente vai conversando. Pode ser? Vocês vão colocando na caixa de perguntas e aí eu vou dando continuidade ao conteúdo. Tá bom? Certo? Vamos lá, vamos continuar. Porque eu devo usar a conversa construtiva, era o que eu estava falando para vocês. Porque na conversa construtiva, eu vou construir raízes sólidas, entende? Eu vou fazer com que aquela minha criança, ela se torne uma adulta confiante, sem medo, sem culpa, sem... Entende? Eu não vou fazer com que ela cresça com raiva do cantinho da disciplina, do cantinho do pensamento. Eu vou fazer com que ela cresça com raízes sólidas, que quando eu vou conversar com ela, eu consigo ensinar ela, né? Eu tenho um bom relacionamento com ela, eu consigo desenvolver ela naquele ponto, seja ele qual for. E vocês, eu tenho certeza que vocês podem... Eu acho que muitas de vocês já passaram por isso. Às vezes a criança se abre muito mais com o professor do que com a mãe, o pai em casa, né? Não é isso? Às vezes você sabe de vários e vários segredos, enfim, da criança. E a mãe não sabe. Aí você tem que criar uma coisa para conversar com aquela criança, enfim. É a ligação. É a ligação que você tem com a criança. Entende? E ela se sente segura em conversar com você. Ela se sente segura em expor para você. Então, quando você tem isso na criança, você vai tirar um peso aí das suas costas, porque às vezes a maior culpa, né, de a criança ser desobediente na sala, às vezes é uma relação quebrada, uma relação que não existe, né, entre professor e aluno. E se eu não tiver essa relação com minha aluna, que é criança, né, eu não vou conseguir trabalhar dentro da sala. Entendeu? O maior benefício da conversa construtiva, eu acho que vocês já conseguiram perceber, é a criança desenvolver inteligência emocional, porque eu tô dando ferramentas para ela, eu tô dando recursos para ela, entendeu? Quando eu tô lá conversando com ela, que ela tá zangada, que ela tá querendo chamar atenção, eu tô dando recursos para ela. Você pode me chamar, a gente pode conversar, eu posso entender o que você tá vivendo, eu quero saber o que é que você tá passando, me conta. Eu tô dando recursos para ela. Quando você estiver assim, não precisa fazer isso. Me chama. Entende? Entende? Além da inteligência emocional, o que é que ela tá ganhando? Ela tá ganhando autonomia. Ela tá ganhando controle da sua vida. Que às vezes a gente acha que a criança... Não! Criança não é gente. Tem nem tamanho de gente. Eu já escutei isso demais. Gente, criança é gente.
ela tem os direitos dela também. E se eu não conseguir trabalhar que ela desenvolva isso na infância, ela vai se tornar uma adulta e problemática, cheia de problemas aí mesmo. E aí, você sabe, né? Ela vai ganhar, além da confiança, ela vai ganhar esse questionamento. Eu posso questionar, a gente tem medo de crianças que questionam, né? A criança precisa questionar, ela precisa perguntar para ela entender. Ela precisa, se tivéssemos mais crianças que questionassem mais, a gente desse mais oportunidade para elas se questionarem, isso seria muito, muito melhor pra gente. Porque a gente entenderia mais ela, explicaria mais e ela cresceria mais, entendeu? Ia fluir mais rápido, né? Ia fluir com mais... de uma forma melhor, sabe? De uma forma mais concreta, entende? Então, quando a gente... Vocês estão entendendo a maior habilidade, a maior... Cara, é muita coisa que a gente desenvolve na criança quando a gente tem essa conversa construtiva com ela, entende? Vou contar uma coisa pra vocês que é muito interessante. Eu tinha uma aluna, tenho ainda, na verdade, né? Que vocês não têm noção do problema que eu tinha com ela. Ela se jogava no meio da sala. Ela se jogava no meio da sala. Ela fazia de tudo pra chamar a minha atenção. De tudo. Vocês não têm noção. Que, sabe, aquela coisa de... Você quer brincar? Não quer fazer aula, não? Então brinca aqui, ó. Faz aqui. Vou continuar a aula aqui, tá bom? E aí, eu continuava a aula, mas aquilo ali pra ela não tava bom, não. Ela ia lá pro meio, onde eu tava fazendo atividade com as alunas, com as outras alunas, e ficava imitando um gatinho, um coelhinho, e ficava rolando, deitava no chão e rolava. Gente, era assim uma situação que eu não sabia mais o que fazer. Eu não sabia mais o que fazer, porque eu sabia que não ia adiantar realmente colocar ela no cantinho da disciplina, porque eu já tinha abolido isso aí da minha vida. Eu já tinha conversado com ela, mas ela não sabia explicar, não tinha. E aí, lembra lá daquela conversa? Vou entender o que é que tá acontecendo com essa menina lá na casa dela. Vou entender. E a mãe dela tinha acabado de ter outro bebê, entendeu? A mãe dela tinha acabado de ter o irmãozinho dela. E aí, o que é que aconteceu? Ela estava se sentindo trocada. Ela estava sem... A atenção que era toda pra ela foi dividida, entende? E às vezes as crianças elas não têm um bom comportamento em relação a isso, né? E depende muito de nós, como educadores, dos pais, enfim, da família, de mudar essa situação. Mas eu preciso saber mudar da forma correta, de uma forma clara, entendeu? E aí eu continuei a tentar conversar com ela, né? E aí foi quando ela tentou chamar minha atenção, e eu falei pra ela: meu amor, no final da aula a gente conversa. E não vingava, no final da aula ela não queria nem saber, ela fazia tudo que ela queria. E aí na próxima aula eu vou tentar uma coisa diferente com ela. E foi aí que surgiu essa ideia de conversa construtiva, né? Vou tentar uma coisa diferente com ela. Eu não dei atenção mesmo quando ela estava fazendo. Ela fez tudo o que ela queria lá e eu não dei atenção. Terminei de fazer atividade. Entendam, eu terminei de fazer atividade com as alunas e me direcionei a ela. E aí eu expliquei pra ela: Laurinha, acabei de falar o nome dela. Meu amor, me diga, o que é que tá acontecendo? Você não precisa fazer isso. Você quer fazer uma coisa legal? Vamos fazer uma atividade legal? Toda a aula, e eu fui dando autonomia pra ela, né? Eu fui dando recursos pra ela, né? Eu fui dizendo que ela poderia me chamar se ela quisesse conversar, que a tia Mônica amava muito ela, e que a gente poderia conversar mais ainda. E eu ia dar uma coisa pra ela. Ela ia me ajudar nas aulas, né? E aí eu fui dando responsabilidade também para essa aluna,
entendeu? Ela foi se sentindo importante. Naquela situação, né, em específico ali, eu tomei essa atitude. Gente, quando a gente trabalha com criança, a gente sabe que é um processo de formiguinha, né? Pode ser que eu tenha retorno amanhã, mas pode ser que demore. Não é uma coisa que, poxa, eu vou ter o resultado em 1 dia, 2 dias. Não, é um processo lento mesmo, né? E aí, gente, quando foi na semana seguinte, a mãe dela me perguntou o que eu tinha feito. Mônica, o que foi que você fez com a Laurinha? Porque ela tá totalmente diferente. Ela tá diferente, ela tá conversando, ela chega em mim e diz o que é que tá acontecendo, ela diz o que é que tá faltando, ela diz o que é que quer, entendeu? Eu dei voz. A gente precisa dar voz às nossas crianças, entende? Porque é a partir daí que eu vou conseguir fazer com que ela se desenvolva, que o processo seja totalmente diferente do que se eu estivesse trabalhando com ela no cantinho da disciplina. O que é que eu estaria fazendo com que ela crescesse? Como é que ela ia estar se educando, sendo educada a partir do cantinho da disciplina? Porque ali ela estava sendo adestrada, entende? Eu preciso educar minha aluna, e eu só consigo educar ela se eu conversar com ela e se eu entender ela. E foi a partir daí que eu comecei a utilizar a conversa construtiva, né? De dar recursos para ela, de dar responsabilidade para essa criança, né? De dar voz a ela. A gente precisa fazer isso, porque senão não funciona o processo. Vocês estão entendendo? Não funciona o processo, tá? Aí você pode estar perguntando, Mônica, que legal, mas qual o melhor momento de usar a conversa construtiva? Qual é o melhor momento de fazer isso? Eu não sei qual é o melhor momento. Me diga. Então, o melhor momento é durante a ação, né? É durante a ação. Ela tá fazendo aquilo na hora. Naquele momento que você tá dando aula, ela tá fazendo aquilo. Tá, Mônica, e aí? Como é que eu faço? Porque eu preciso dar aulas para as minhas alunas. Mas talvez, se você deixar aquilo continuar acontecendo, você nunca vai conseguir dar aula para suas alunas, entende? E aí começa a acontecer muita coisa ruim na sua turma, entendeu? E aí acontece aquela coisa do Maria vai com as outras, porque uma tá vendo o que acontece e ela vai querer fazer também, entendeu? Então, dá uma atividade, faz alguma coisinha rapidinho para aquelas crianças que, né, para que elas foquem ali, e você vai lá e tenta fazer essa conversa construtiva. Mônica, eu não sei, eu preciso me preparar para fazer uma conversa construtiva. Você precisa estudar. Você precisa entender o universo da criança, porque se você não entender o universo da criança, você não vai conseguir se conectar. E lembra que eu falei, talvez não dê certo. Sabe por quê? Porque sua relação possa estar quebrada. Às vezes, quando a criança ela é desobediente, a criança ela é taxada como desobediente pra você, né? Porque pode ter uma grande diferença no negócio aí, que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente, mas vamos continuar aqui. Quando essa criança ela é taxada por você, que ela é desobediente, ela é danada, ela é indisciplinada, ela é desatenta, ela é tudo que você colocou ali nela, entende? Já rotulou aquela criança, e aí você começa a não gostar. Você começa a não ter afinidade com crianças assim. E aí você começa, a se afastar. E aí é uma coisa muito seca, você vai lá e conversa, não deu certo? Tá bom. Vou falar pra mãe dela, vou falar que não funciona, que ela não quer. E aí você não consegue ter nenhum resultado com criança nenhuma. Porque toda vez que você tiver uma criança assim, você vai ser ríspida, você vai ser essa pessoa que vai se afastar? Ou primeiro, você precisa fazer com que esse laço seja um laço bacana, entendeu? Você precisa unir os cacos aí desse laço, né? Tudo que foi quebrado ali, você precisa começar a colar as coisinhas, porque senão não vai funcionar,
né? Você pode ter a pior relação do mundo e você quer um passe de mágicas, não vai vingar isso aí, entende? Então você precisa construir essa relação. E aí depois que você construir essa relação, aí você consegue trabalhar muito bem. Nada vai dar certo, eu te garanto. Nada vai dar certo se você não tiver uma relação boa com seu aluno. Entende? Então, se prepare aqui dentro, né? Conversa com essa criança. Se mostra ali pra ela, dá voz a ela. Conversa, diz que você ama, diz que você tá ali pra escutar o que tá magoando ela, o que tá dentro do coração dela. E aí, terminou de conversar com essa criança? Você vai vendo os resultados, né? Vai vendo os resultados, que pode ser que seja amanhã, que pode ser que não aconteça tão rápido. E as pessoas, elas erram muito pensando que eu vou ter um resultado imediato, né? É como eu falei, é de criança para criança. Pode ser que eu tenha um resultado imediato, pode ser que o resultado demore dias, semanas, meses, mas eu preciso esperar. Eu preciso continuar. Será que eu vou desistir? O que eu tô ensinando para essa aluna? Que eu desisti dela? Entende? Eu tô ensinando para ela que não dá para trabalhar dessa forma, tá bom? Como me preparar? Agora a gente vai entrar mais a fundo. Como me preparar para ter uma conversa construtiva com a criança? Como eu falei para vocês, às vezes a gente tem que arrumar esses laços, né? Se eu não tiver essa relação sólida com a criança, ela não vai ter um comportamento bom. Às vezes a criança, como eu falei para vocês anteriormente, às vezes a criança ela tá tendo um comportamento ruim só porque ela não confia no meu trabalho, ela não confia em mim. Ela não gosta, porque eu também não gosto dela. Então ela não gosta de mim também. Ela percebe. A criança ela percebe tudo na gente, tudo, entende? E quando a gente vai curando essa relação com a criança, aí sim, as coisas vão começando a funcionar. Talvez depois que você cure a relação com a criança, esquece tudo aquilo, sabe? Ela pare de ser desobediente, né? Ela pare de tentar lhe chamar tua atenção ali, entende? E aí você consegue ter uma aula bacana. E aí tudo aquilo que você pensa, mas eu vou precisar parar minha aula toda pra me trabalhar isso nela. Se você não trabalhar logo isso nela, você nunca vai conseguir dar sua aula. Porque todo tempo vai chegar, toda vez vai chegar uma criança que tem esse temperamento. Entende? Eu sempre vou ter que trabalhar isso em mim. É de dentro pra fora. Às vezes a gente quer trabalhar o que é palpável, né? O que a gente tá vendo, né? Mas às vezes ela é só uma resposta, sabe? É só uma resposta daquilo que ela tá vendo em mim. Entende? O comportamento da criança é uma resposta. Vocês conseguem entender? Se minha turma for muito grande, Mônica, o que é que eu vou fazer com essa criança? Você pode criar várias desculpas. Você pode criar várias desculpas para dizer, minha turma é grande, eu não consigo parar minha aula para resolver isso. Então, sinto muito. Vou continuar minha aula. Quem não quiser, beijo, tchau. E aí você realmente está criando máquinas, né? Você está querendo só fazer ali que ela dance bem, que ela dê um giro maravilhoso, que ela tenha uma ponta incrível, que ela tenha o melhor colo de pé, que ela passe ali em vários festivais, que ganhe várias medalhas. E aí? O que é que você está construindo de sólido ali naquela criança como pessoa? Entende? Ou você para de se dar desculpas, né? Que são desculpas verdadeiras, porque você deve ter a turma grande, você deve ter pouco tempo de aula, você deve, enfim, várias coisas. Mas eu preciso dar um jeito pra isso, né? Ainda assim, aquele problema vai existir. Então, como eu posso trabalhar aquele problema em vez de ficar me vitimizando aqui, né? Você pode respirar fundo, né? Ter paciência. E é como eu falei, cria rapidinho ali uma atividade para as outras alunas, se você conseguir. Ou se não, cria uma aula focada naquilo, né? Focada em algum
sabe? Só na conversa com as crianças, sabe? Só em sentar, em botar pra fora, fazer com que elas confiem em você, fazer com que elas consigam conversar com você abertamente, entende? Então, cria aquilo ali, rapidinho, e aí você não vai ter mais problemas no futuro aí. Você não vai ter, porque você conseguiu desenvolver aquilo rapidinho lá na sua aluna, então por que você ainda vai ter problema? Se eu tenho pouco tempo de aula, o que é que eu vou fazer? A minha turma a direção não pode ver, ela quer que eu vá buscar rapidinho aquela aluna, ela não quer que eu tenho que parar a aula, não tem aquela direção que quer que você pare a sua aula para que você consiga trazer todo mundo, para que todo mundo faça aula com você? Não tem a direção que não pode ver isso acontecer? Eu quero saber se vocês convivem com isso também, né? Ou você para a sua aula, ou você conversa para que você consiga ter um resultado em cima daquilo, ou você não vai conseguir desenvolver uma aula bacana, você não vai conseguir ter resultado com aquela criança. Você não vai formar uma pessoa com raízes sólidas. Uma criança que desenvolva a inteligência emocional, né? Que ela tenha controle. Mas, Mônica, eu tenho uma aluna super impulsiva, arrogante, né? Eu tenho uma aluna que ela se acha dona de tudo. Aí eu te pergunto, mas por que ela é assim? Ela é assim em todo lugar? Ela é assim em casa? Ela é assim na escola? Ou ela é assim só na sua aula? Entende? Se ela for assim só na sua aula e não for em casa, talvez a resposta do comportamento dela seja o meu comportamento, entende? Como é que eu lido com aquela situação? Como é que eu tô fazendo, me atentando àquela situação? Como é que eu tô recebendo aquilo? Tá entendendo? Como é que eu tô recebendo aquilo com aquela criança para desencadear esse comportamento de autoritária, esse comportamento arrogante, impulsivo, né? Às vezes a criança, inclusive tem até uma história de uma aluna que, olha, eu quero que vocês entendam, tem um negócio da cultura porque é outro país, é uma aluna do Academy, que ela é da Dinamarca, né? E aí, o que foi que aconteceu com ela? Lá na Dinamarca, não tem hierarquia, assim, né? É muito complicado para essa professora lá trabalhar com algumas coisas. Então, ela precisa precisava, né, demais dessa conversa construtiva. Porque não era cantinho da disciplina que ela perguntava logo. Ela dizia, mas por que eu devo ir para esse cantinho da disciplina? Mas por que eu devo fazer isso? Mas por que isso? Mas por que isso? Tá entendendo? Ui. E aí, o que é que estava desencadeando aquilo na criança, sabe? Era o comportamento dessa professora, porque ela disse que na casa dela ela não era assim. Ela disse que lá na escola dela ela não era assim, ela só era assim lá dentro da sala de aula. Então, é porque o problema tá comigo? Talvez seja esse o problema. Talvez seja esse o problema comigo como professora, como é que eu tô resolvendo aquela situação. Então, lembra que eu falei pra vocês que às vezes a gente tem que trabalhar o que tá dentro, de dentro pra fora, porque às vezes a gente só quer trabalhar o que é palpável, o que é visível, o que eu tô vendo ali, entendeu? O que entende? E aí acaba que a criança começa a responder de outras formas. Então, eu mudo o que tá aqui dentro, eu mudo o meu comportamento, né? Eu tento conversar com ela, eu tento explicar, aí entra de novo. Eu preciso da conversa construtiva, porque senão eu não vou conseguir. A gente acha que criança se colocar. A gente acha que criança que se coloca, criança que questiona demais é algo ruim. E não é. Pelo contrário, isso é maravilhoso. Eu só preciso trabalhar isso bem direitinho nela. Porque, gente, vocês têm noção o quanto isso é bom para uma criança, né? Sabe que a gente colhe frutos disso tudo lá na vida adulta.
lá na vida adulta. Aquela coisa cega, sabe? Eu não vou... Eu levo isso pro meu emprego, vamos lá. Obediência cega. Eu só dou sim pra você sempre. Mas pra mim tudo tá ruim, né? Aí desenvolve ansiedade, desenvolve medo, desenvolve culpa, desenvolve vários transtornos. E aí ela começa, você quer que a criança seja obediente e só diga sim pra você? Isso não é bom, não. Ela precisa questionar, ela precisa perguntar, ela precisa... Entende? Eu preciso fazer isso. Eu preciso mudar dentro de mim para que eu consiga ter uma criança realmente que ela consiga se desenvolver com raízes sólidas, entende? Que ela se torne um ser humano, que ela se torne um adulto, um adulto melhor, um adulto sem culpa, um adulto sem se questionar, um adulto que questiona, né? Um adulto que não tem essa obediência cega, porque aí eu vou lá eu levando isso pra vida, eu vou lá pra um trabalho e aí eu só aceito, mas eu poderia também me demitir, eu podia pedir a demissão, aliás, né? Eu só aceito tudo e eu vou sofrendo, que foi o que aconteceu comigo. Vou sofrendo, minha ansiedade vai batendo, as síndromes de várias coisas, e eu vou baixando minha cabeça e só vou aceitando. Entendeu? Só vou aceitando. E eu acabo com minha vida e não aprendo que eu posso tomar a decisão de não viver mais assim. Eu posso tomar a decisão de me levantar e não aceitar aquilo. Entendeu? Então, é a partir daí, de dentro da sala, com as meninas de 4, 5, 3 anos, que eu começo a desenvolver essas habilidades com elas. E eu consigo desenvolver essas habilidades, não é só dizendo para ela a aula inicia com reverência, a aula termina com agradecimento, a aula vai aqui, eu criando essa rotina. Eu preciso ter essa conversa construtiva para que eu crie raízes sólidas, para que eu tenha frutos, para que esses frutos sejam colhidos lá na frente, sabe? E aí sim, você vai ser essa professora plena de verdade. Você vai ser essa professora que entende, que entra no universo da criança, que realmente entende ela, tá? Que tá ali para escutar, que tá ali para entender, que tá ali realmente para ser alguém para ela, que tá ali para dar voz para ela. Entendeu? Então, quando tudo isso passar, ela vai saber em quem que ela pode confiar. E aí, a partir de tudo isso, você vai conseguir fazer seu trabalho maravilhosamente bem, porque ela vai querer escutar. Ela vai ter um respeito imenso por você. E ela vai parar e vai querer te escutar. Ela vai parar, ela vai querer fazer tudo que você está dizendo. Mas porque ela sabe que é uma coisa boa para ela. Porque a partir da conversa construtiva, você deu esses recursos e ela está fazendo porque ela sabe que é algo bom para ela. Ela não está sendo adestrada, entendeu? Ela está sendo educada, tá bom? E é isso, gente! Ai, me empolguei porque realmente é um assunto que eu me empolgo bastante. Acabo me empolgando bastante com isso tudo. Mas eu vi aqui que vocês foram falando várias coisas. Acabei que, como tinha muita coisa pra falar, eu queria focar bem no conteúdo para que depois eu fosse olhando aqui as perguntinhas, o que vocês iam colocando aqui, tá? Mas é isso aí. Vocês têm mais perguntas sobre isso? Vocês têm algum questionamento, alguma colocação? Mônica, eu fiz isso, não deu certo. Mônica, bacana, fiz isso e funciona. Me digam aí, como é que é isso pra vocês? Me diga, você tá ajudando a criança a criar uma identidade? Ou você tá querendo que ela seja Maria vai com as outras? Que ela tenha essa obediência cega, que ela só diga sim para os outros e não para ela. Querer dela não importa, só importa o seu. Me diga aí. Tô tentando ler aqui o que vocês estavam falando.
Foi maravilhosa. Foi... Balé Encantado. Foi maravilhoso todas as suas colocações. Maria. Oi, tudo bem, meu amor? Muito bom. Ju. Glaucia, independente criativa, sim, criança investigadora. Cris. Eu já tive alunas assim. Para que essa aluna ficasse mais próxima de mim, eu colocava ela como... Ai, não terminou, Cris, a net tá horrível. Mas me diga aí, é um fator primordial essa construção da autonomia da criança. E já pensou você sendo a ponte para ela? Eu sempre digo isso, nós somos a ponte para essa criança. Então, eu sendo essa ponte para essa aluna, eu vou fazer, meu Deus, para que resultado melhor do que esse? Eu consegui fazer com que a minha criança, minha aluna, ela tivesse realmente, criasse essas habilidades, ela desenvolvesse essas habilidades e ela levou pra vida. E o resultado que tem isso, sabe? É mais do que qualquer coisa. Isso é muito maravilhoso. Então, pra mim, ter aquele feedback daquela mãe que chegou pra mim e falou pra mim: Mônica, o que foi que você fez? Meu Deus, ela é outra criança, né? E aí a única coisa que eu fiz foi dar voz pra ela, entende? Gláucia, a aluna tem que ter a sua própria autonomia, é preciso, sim, é preciso eu ajudar ela a desenvolver isso. Eu não quero que minha aluna só diga assim, sim, eu vou fazer o que você tá mandando. Sim, às vezes não é o tempo dela, às vezes ela não tem aquela coisa de cada um é no seu tempo, cada um faz a cor, aprende no seu tempo, entende de formas diferentes, né? E se eu ficar ali, bora, vamos fazer agora, é pra fazer agora, entendeu? E ela vai perguntar, mas por que eu tenho que fazer agora? Porque todo mundo tá fazendo. E aí, mais tarde eu vou dizer pra ela, mas você não é todo mundo. Não vá pela cabeça de outras pessoas, entendeu? Ela tem que entender o que é certo e o que é errado. E a partir dessa conversa construtiva, entendeu? Que eu vou conseguir fazer com que ela entenda, que ela desenvolva essa inteligência emocional e que ela tenha controle da sua vida, né? Que ela não seja Maria vai com os outros, porque no final lá ela se torna adulta, adolescente, e aí a sala toda tá usando droga. E aí ela, todo mundo tá usando, eu vou usar também. Entende? O perigo disso tudo, eu preciso entender que dentro da minha sala de aula eu estou trabalhando com crianças. Eu estou educando elas. E não é só eu dando a minha aula de balé que eu vou conseguir ter todos os resultados com ela, não. Agora, já pensou, eu vou te dizer de verdade, Mônica, eu não sei o que eu vou ganhar com tudo isso. Eu realmente não sei o que eu vou ganhar com tudo isso, porque eu preciso só fazer com que ela faça uma ponta bonita, né? Eu só preciso fazer isso. Você acha que você vai ser essa professora super reconhecida? Eu quero ser reconhecida. Você acha que você vai ser essa professora super reconhecida, super renomada, se você se preocupar só com isso? Você não acha que seu resultado vai ser incrível se você tiver um depoimento desse, de uma mudança, de uma transformação de vida, né? Porque ela tá levando. E você chegar pra aluna e dizer, pra os pais dizer, falar isso lá na reunião. Você sabia, pai, que aqui a gente trabalha isso, isso e isso? Quem é o pai que não vai querer colocar a criança sabendo que o balé trabalha tudo isso? Me responde. Quem é o pai que não vai querer colocar a criança? Porque até então, o pai, ele só acha que a criança só vai dançar bonitinho, né? Balé Encantado. Precisa sim a professora construir um diálogo com as alunas, ouvindo principalmente, pois tantas coisas criativas inclusive surgem delas, é verdade, muitas coisinhas, nomes que eu tive, que eu coloquei lá no nosso dicionário, vieram delas. Ju, e nós como professoras em uma turma
com diferentes alunas, temos que aprender também a ter paciência e desenvolver a autonomia de cada uma. Com certeza, Ju. Aí entra naquela... Cada uma tem um temperamento diferente. Então, eu preciso só ser paciente. Mônica, eu preciso fazer o quê? Seja paciente. Não é da noite pro dia que as coisas vão fluir, não. Entende? Trabalhar com criança é saber que você vai trabalhar com um processo lento. É assim. Cada uma já teve uma bagagem cultural, sim. Cada uma tem uma coisa diferente. Cada uma tem uma história diferente. É muita coisa, sabe? Que tá acontecendo, que acontece na vida da criança. Gente, agora deixa eu dizer uma coisa pra vocês importante. Já pensou como é que essas crianças vão entrar na nossa sala quando o isolamento acabar? Vocês têm noção como é que vai estar a cabeça dessas crianças, né? O que pode acontecer de tão ruim lá dentro da casa delas, ou do estresse de estar trancada dentro de casa, como é que elas vão chegar na nossa sala de aula? É aí onde a gente vai fazer diferença no mercado. É aí onde eu vou fazer diferença no mercado, porque se você trouxer sua filha pra cá, eu vou trabalhar isso nela. Não é, aqui a gente não vai só fazer com que ela rodopie, né? Porque muitas mães falam assim, quero que minha filha aprenda a rodopiar lindo, que ela tenha essa leveza, e ela não sabe tudo que ela desenvolve lá no balé. Entendeu? Ela não sabe disso. Então, se eu não explicar, se eu não disser pra ela, se eu não trabalhar isso nela, e nos pais também, eu não vou ser essa professora plena. Então, para eu ser professora plena, para que eu seja essa professora realmente plena, eu preciso trabalhar com a conversa construtiva. Vocês entenderam o tanto de coisa que eu vou trazer, o tanto de habilidade que desenvolve a partir da conversa construtiva? É verdade. Tia Sig já está se preparando psicologicamente. E se preparem psicologicamente. Eu vou começar a colocar alguns artigos para que vocês deem uma estudada, para que vocês deem uma lida, para vocês conseguirem receber essas alunas da melhor forma, tá bom? Porque elas vão trazer muita coisa para vocês, vão trazer muita coisa para a sala de aula. E eu preciso estar preparada, para receber elas, tá bom? Ainda mais hoje em dia que as meninas logo cedo têm tanta autonomia, que querem voltar sem disciplina na dança, que irão voltar, né, Gláucia? Vai dar uma confusão mental, com certeza, é verdade. Trabalhar esse marketing agora na volta da pandemia, com certeza. Vamos trabalhar, gente. Vamos desenvolver isso, eu confio em vocês, tá bom? Gente, e só falta 3 minutinhos para encerrar aqui, viu? Vocês têm mais alguma pergunta, alguma colocação? Gostaram da nossa conversa de hoje? Gostaram desse tópico do manual? Me contem aí. Vocês gostaram? Vocês querem sugerir algum tema também? Eu vou colocar aqui também outra caixinha quando a gente terminar a live, tá? Para que vocês coloquem. Ju, verdade. Prepara a gente, tia Mônica. Vamos lá, se vocês estão comigo, vamos juntas. Haja paciência, né? Sim. Vamos lá trabalhar tudo isso. Eu confio em vocês, tá bom? E a gente vai conseguir trabalhar. Vou colocar a caixinha depois da nossa live aqui. E essa live vai ficar salva. Se você... olha, já tá me expulsando aqui o Instagram. Se você acha que muitas outras professoras precisam escutar isso também, compartilha essa live, compartilha com elas o que a gente trabalhou aqui hoje. E quando terminar, eu vou deixar salvo e eu quero que vocês coloquem lá, porque assim instiga outras pessoas a escutarem o que a gente tem para falar. Instiga elas a quererem entender também esse universo. E a gente sabe que se mais professoras entendessem esse universo, a nossa classe, né, nosso balé infantil, nosso balé clássico, nosso baby class, não teria sido tão banalizado por outras coisas. Entende o que eu tô falando? Então vamos compartilhar para que outras pessoas elas absorvam esse conhecimento e elas saibam receber as pessoas nesse tempo, depois desse tempo de isolamento também, tá bom? Então, um grande beijo, gente, amei estar aqui com vocês, foi maravilhoso, certo?
Oi, Stephanie, tudo bem? E compartilhem, tá bom? Eu vou colocar a caixinha, coloquem o que mais ficou de importante pra vocês a partir dessa live de hoje. Combinado? Um beijo, fiquem com Deus e até mais.